Olá a todos, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos à sétima emissão, ou melhor, à emissão número 7, porque é a oitava, porque tivemos uma emissão zero do Sexta-feira à 3. O Sexta-feira à 3 é uma ideia do José Conceiro, do Luís Sobral e minha. Todas as semanas nos juntamos, sempre com publicação à sexta-feira. Esta semana estamos a gravar à quarta. Todas as semanas nos juntamos para debater temas que escapam um bocadinho à espuma dos dias e que vão um bocadinho para lá daquilo que são os debates mais corriqueiros acerca do futebol nacional e internacional. Esta semana coube-me a mim escolher o tema principal e eu quero falar aqui um bocadinho da Superliga Europeia e daquilo que me parece ser a sua inevitabilidade e também abordar aquilo que podem ser as vantagens e desvantagens que esse aparecimento vão provocar no ecossistema do futebol europeu e do futebol português. Mas já lá vamos. Antes, quero saber ainda sobre o que é que os meus queridos amigos vão querer falar. Eu posso estar à baliza, vou falar da audiência do Moreirense Porto. Foi mais um jogo em canal aberto, mas foi o primeiro jogo, desta época, obviamente, da Liga. Foi o primeiro jogo que teve um grande. E, portanto, os números foram bem diferentes. Passou na TVI num horário completamente diferente dos outros também. E, portanto, isso dá-nos uma noção do que é que pode valer em termos de audiência verdadeiramente um jogo da Liga em canal aberto, como havia, por exemplo, no tempo em que eu estava na TVI, em que a TVI tinha a segunda escolha e, portanto, escolhia sempre, obviamente, um jogo dos grandes. E, portanto, a ideia é falar um bocadinho sobre isso e mostrar um bocadinho de números e tirar algumas conclusões eventuais daí. Eu, na sequência do tema principal que o António escolheu, vamos abordar a lista que a FIFPro efetuou, a shortlist dos 26 para o 11 do ano. Acho que é interessante fazer este paralelismo e ver e analisar essa lista de 26 jogadores. Muito bem. Vamos ver. O teu som, Zé, não está fantástico hoje. Acho que nos cumpre pedir aqui desculpas a quem nos está a ouvir, mas não, o facto de inclinares a câmara não vai melhorar o som. É inclinar a câmara, é pôr o microfone diferente. Ok, pronto. Muito bem. Vamos lá. Superliga. Bom, vamos... é um dos temas que mais me apaixona na política e na economia do futebol. É a evolução das competições e a forma como elas se vão adaptando sempre àquilo que é a evolução da sociedade em geral. Tivemos isso tanto a nível nacional como a nível internacional. A nível nacional, basta lembrar, e eu gosto sempre de o lembrar, o início com os campeonatos regionais, organizados pelas associações de futebol regionais, e depois, à medida que os meios de transporte foram evoluindo, a capacidade para transformar os regionais em nacionais, e já vos tinha prevenido que ia dizer isto, não gostei da forma como a Federação Portuguesa de Futebol, quando os meus amigos lá estavam, ignorou olimpicamente o centenário do Campeonato de Portugal em 2022, porque é algo que nos devia orgulhar a todos, o facto de Portugal ter tido um campeonato organizado numa lógica nacional a partir de 1922. Também na altura houve muita gente a dizer, o que é que vai ser agora? Vamos perder aqui os confrontos do Carcavelinhos com o Fósforos, como é que isto vai ser? A rivalidade regional vai desaparecer. A verdade é que aparecem sempre outras rivalidades, o futebol evoluiu, houve campeonatos nacionais. A partir do momento em que começámos a ter ainda mais facilidades em termos de meios de transporte, com o aparecimento do transporte aéreo, apareceram as competições europeias, com a criação da Taça dos Campeões Europeus em 1955, todos estes... e antes disso ainda, é preciso não esquecer também, em 33, 34, em 34, que foi aí que começou, na sequência dos 9-0 que Portugal apanhou com a Espanha na qualificação para o Mundial de 34, o esforço realizado pela Federação Portuguesa de Futebol para organizar um campeonato por jornadas, o campeonato das ligas, que a partir dessa altura também começou a ser organizado, porque se entendeu que era aí que estava
o déficit competitivo do futebol português face ao futebol espanhol, porque eles já tinham um campeonato por jornadas em que se jogava todos contra todos. E na altura o que se achava era, isto não vai dar, porque custa muito dinheiro e são muitos jogos, são muitas viagens, são viagens muito compridas, e isto vai ser um problema, mas a verdade é que o futebol encontra sempre a maneira. Eu lembro-me sempre daquela frase do Jurassic Park, a natureza encontra sempre a maneira, e o futebol eu também acho que encontra sempre a maneira de lá chegar. Ora, muito bem, tivemos com os transportes aéreos, e depois o futebol a passar a ser jogado, uma taça dos campeões europeus a nível continental. Há um momento aí que eu acho que é um momento de charneira e que se junta um bocadinho com essa coisa das transmissões televisivas e de passarmos a ter a receita vinda das transmissões televisivas e de se perceber que era preciso ter mais jogos grandes, mais jogos entre clubes grandes de países que eram atrativos em termos de mercado. Há uma eliminatória em 1987 em que, por sorteio, porque na altura, enfim, os mais novos não sabem, mas a Taça dos Campeões Europeus entravam um clube por cada país, campeão desse país, a primeira eliminatória era sorteada e não havia cabeças de série. E em 87 houve logo campeão de Itália contra campeão de Espanha. O Real Madrid eliminou o Nápoles e o Nápoles, que na altura era do senhor Corrado Ferlaino e tinha o Maradona, o Berlusconi, o Silvio Berlusconi, que já era dono do Milan, aquele Milan fantástico do Arrigo Sacchi, chegou e percebeu o drama e começou a encomendar estudos acerca da possibilidade da criação de uma Superliga. Portanto, a Superliga não nasceu agora da cabeça do senhor Florentino Pérez, nasceu em 1900, no final da década de 80, da cabeça do Silvio Berlusconi e da cabeça de um senhor que eu tive o grato prazer de entrevistar na altura, em 1990, para aí à volta disso, para o Expresso, chamado Alex Finn, que era um consultor que trabalhava na Saatchi & Saatchi e fez imensos estudos sobre esta coisa da Superliga e tinha uma teoria que eu, enfim, bebi um bocadinho dele, achando que a Superliga era o futuro, e já o acho desde essa altura, desde o final da década de 80 do século passado. É daí, e é da pressão que começa a ser feita pelos clubes junto da UEFA, que nasce a Liga dos Campeões, em que primeiro se criam as fases de grupos, depois se cria a facilidade para entrarem mais clubes do mesmo país, e hoje em dia, enfim, a Liga dos Campeões é quase uma... Acho que este ano temos 6 ingleses já, não é? Mais 4 espanhóis, 4 franceses, 4... Enfim, as Big Five têm sempre um mínimo de 3, 4 equipas. Às vezes chegam às 6, como é o caso dos ingleses. E aquilo já não tem nada a ver com aquilo que era a Taça dos Campeões Europeus que nós nos habituámos a ver quando éramos mais novos. Ora, porquê é que isto voltou a ser assunto? Voltou a ser assunto porque nós estamos permanentemente a assistir, e por isso é que eu disse que a questão das receitas de televisão era aqui muito, muito importante, porque naquela altura a Liga dos Campeões e a Premier League foram inovadoras no espectro europeu, numa coisa que era o marketing centralizado. O marketing centralizado permitia que os direitos fossem... Basta, estamos agora todos a achar que a centralização é má, mas na altura foi a chave para começar a haver dinheiro a sério no futebol europeu. Eu ainda sou do tempo, até como jornalista, em que os clubes negociavam as transmissões jogo a jogo, e a receita europeia tinha muito que ver. Toda a gente achava, espero que calhe aqui um Real Madrid, um Barcelona, um Liverpool, porque vai dar receita, porque uma equipa alemã vinha ao dinheiro das televisões alemãs. Ora, a partir do momento em que há marketing centralizado e em que os direitos são todos eles negociados em conjunto, isto passou a haver ali uma espécie de uma salvaguarda para os clubes que conseguiam participar e conseguiam enriquecer e salvar orçamentos à conta disso. Portanto, este passou a ser um aspecto fundamental e, a partir do momento em que este é um aspecto fundamental, o que é que acontece? Começa a andar toda a gente à agulha para controlar aquilo que é o aspecto fundamental, que é o dinheiro das transmissões. Neste momento, em termos de contexto político, nós estamos perante uma guerra sem quartel, e isto pode parecer estranho, não a vocês, mas se calhar a muitas pessoas que nos estão a ouvir, uma guerra sem quartel entre a FIFA e a UEFA. Porquê?
Porque tanto a FIFA como a UEFA estão apostadíssimas em esmifrar a galinha dos ovos de ouro. E é por isso que toda a gente diz: ai, porquê é que não há menos jogos? Ai, os calendários estão absolutos. O Luís já se está a remexer na cadeira. Porquê é que os jogadores estão a ser prejudicados? E há jogos a mais. E os calendários estão sobrecarregados. Porquê é que estão sobrecarregados? É muito simples de entender. Porque as federações nacionais e as ligas querem jogos para fazerem dinheiro com os seus clubes dentro de portas. A UEFA, que tem o produto mais rentável de forma regular, que é a Liga dos Campeões, não quer de maneira nenhuma aligerar a pressão. E a FIFA, que tem aquilo que é o melhor negócio do futebol mundial em termos televisivos, que é o Campeonato do Mundo, tem um problema gravíssimo, é que o Campeonato do Mundo só acontece de 4 em 4 anos. E no meio disto tudo, e portanto a FIFA quer mais coisas, não é? Por isso é que quer agora o Mundial de Clubes, e queria o Mundial de 2 em 2 anos, e enfim, toda a gente quer puxar o controle do dinheirinho para o lado de cá. E isto, enfim, é uma das questões que tem a ver com a concorrência, enquanto não houver do outro lado a capacidade para limitar estes abusos a que nós vamos assistindo. Os clubes, no meio disto tudo, perceberam, espera lá, nós é que jogamos, nós é que temos a marca, nós é que damos os jogadores, e grande parte do dinheiro está aqui a escapar-se. Enfim, vai para mecanismos de solidariedade, que é uma coisa que eu acho que é absolutamente necessária, mas o facto do dinheiro ir para mecanismos de solidariedade na cabeça de quem quer que o dinheiro venha para o lado de cá não é necessariamente bom. E por isso nasceu aquela tentativa rebelde de formar uma Superliga, que a UEFA, que já tinha conseguido controlar a primeira tentativa de secessão com a criação da Liga dos Campeões, que depois controlou uma segunda tentativa de pressão com a evolução do formato da Liga dos Campeões, permitindo mais clubes de cada país e por aí afora, e, por fim, agora controlou a terceira tentativa de secessão com a criação deste novo formato da Liga dos Campeões, mais jogos, fase de liga, enfim, um formato mais atrativo, em que permite que os grandes joguem uns com os outros desde a primeira fase também. Mais jogos bons. A verdade é que, como é que eu hei de dizer isto? Isto é evolução, não é? A evolução vai acontecer. A gente pode ser contra a Superliga, como podemos ser contra os automóveis. Mas não vai deixar de haver automóveis, não vai deixar de haver aviões. Os aviões poluem, sim, é verdade, é preciso controlar a pegada de carbono que o transporte aéreo causa. Mas não vamos deixar nada de avião, porque é uma evolução brutal em termos daquilo que é a vida no planeta Terra. Portanto, a gente pode ser contra a Superliga e continuamos a Superliga, isto é o fim dos tempos, vem aí um desastre e tal, é um cataclismo, vai acabar o futebol. Não vai. A Superliga é inevitável. E a única coisa que nós podemos fazer é tentar controlar a maneira como ela vai aparecer. E em relação a isto, o que é que eu acho? Para acabar a minha intervenção, e desta vez nem aos 20 minutos vou chegar, Zé. No meio disto tudo, o que é que eu acho? Acho que eu ia dizer, a Superliga e com a piada esqueci-me do que ia dizer. A Superliga é inevitável. Como é que vai aparecer? A Superliga é inevitável, aquilo que nós podemos controlar é como é que ela vai ser feita. Não é? E eu aí, francamente, tenho muito mais confiança num projeto que seja liderado por uma instituição como a UEFA, apesar de tudo, do que tenho num projeto privado. Aquele projeto da A22, em que estavam o Real Madrid, o Barcelona e o Juventus, e que neste momento já só está o Real Madrid, toda a gente, de resto, já aderiu outra vez à associação que sucedeu à ECA, à European Club Association, até o Barça já lá está. Esse projeto era, do meu ponto de vista, absolutamente catastrófico. Embora seja o projeto que existe, por exemplo, no basquetebol. Nós olhamos para aquilo que é a Superliga de basquetebol, que já tem 2 divisões, e é assim, é um clube fechado em que o grupo que gera aquilo
decide quem é que entra. Este ano entraram 2 equipas novas, uma equipa de Israel e uma equipa do Dubai. Estão na Euroliga de basquetebol. Apesar de não serem europeus. Mas lá está. Tem a ver com os mercados e com... ninguém... E a Federação Internacional de Basquetebol não teve mais nada a fazer a não ser aceitar. E neste momento temos 4 competições europeias de basquetebol, 2 no âmbito da Euroliga, outras 2 no âmbito da Federação. Nós não temos ninguém nas competições da Euroliga. Temos equipas na Liga dos Campeões. Estava o Benfica, esta época, na Liga dos Campeões, que é uma espécie de terceira divisão do basquetebol europeu, e depois temos o Porto e o Sporting na FIBA Europe, creio que se chama FIBA Europe Cup, que é uma espécie de uma quarta divisão do basquetebol europeu. E isto é tipo clube do Bolinha. Não é bom. Não queremos. O que é que nós queremos? E se nós fizermos as pazes com a ideia, e eu fiz as pazes com a ideia, conforme já disse, há 30 anos, o que é que nós queremos? É controlar o ambiente em que vai ser criado isto, que é uma evolução inevitável no futebol. Porque hoje em dia, até há pouco tempo, na minha família, no meu núcleo familiar, tinha uma sobrinha que é do Tottenham, mais gente que é do Liverpool, porque os miúdos hoje em dia já crescem a ver os clubes internacionais e a gostar dos clubes internacionais. E não há mal nenhum nisso, porque senão nós só devemos dizer que se eu sou do Ribatejo, tenho que ser do Coruchense ou do União de Santarém, ou do União de Almeirim. Não posso ser nem do Benfica, nem do Sporting, nem do Porto, porque só quem pode ser do Benfica ou do Sporting ou do Porto são as pessoas de Lisboa, do Benfica ou do Sporting, ou as pessoas do Porto podem ser do Porto e têm que ser do Porto ou do Boa Vista ou do Salgueiros. Não podem ser de mais ninguém. Portanto, nós só temos que ter um bocadinho a mente aberta em relação a isto. E aqui, eu acho, e não podia acabar sem mais uma alfinetada, não necessariamente ao Executivo Federativo a que o Luís e o Zé pertenceram, porque acho que esta é uma questão até já anterior, porque já há mais tempo que nós temos belíssimas relações e muita influência na forma como a UEFA vai sendo gerida, e acho que, aliás, já o defendo também há uns 20 anos que já escrevi sobre isso, que Portugal, na posição em que está, devia ter sido muito mais ativo na forma de apressar este futuro, de maneira a poder controlar o que é que este futuro nos vai trazer. Porque se nós deixarmos as coisas acontecer, um dia destes acontece-nos uma Superliga da A22 e cai-nos em cima da cabeça, e aí é que não poderemos fazer rigorosamente nada. Portanto, em suma, Superliga, sim, controlada, e vamos lá começar a trabalhar nisso antes que as coisas nos apareçam à frente sem que tenhamos nada a fazer sobre o tema. Nem sei bem para onde é que é de começar. Ou queres começar tu, Zé? Não sei. Ou então podemos partir aqui um tema ou dois. Eu acho que a Superliga já existe, pronto, no fundo. É a Premier League. Não, isso era uma abordagem que pode ser, mas acho que ia demorar mais tempo, que é tentar, se tu perguntares a um inglês, ele prefere que o Arsenal jogue com o Aston Villa, ou com o Nottingham, ou com o Benfica. Eu acho que ele vai dizer que prefere com o Aston Villa e com o Nottingham. E, portanto, dependendo do sítio do globo onde tu estás... Por isso é que houve o Brexit, Luís, não é? Não, sim, eu comecei por Inglaterra porque tu falaste, não, mas eu estava a fazer o mesmo pensamento. Sim, mas não foi por isso. Estava a fazer o mesmo pensamento para os alemães. Tu és do Bayern, queres jogar com o Eintracht, com o Colónia, ou queres outra vez jogar com o Benfica? E eu acho que não queres jogar com o Benfica, acho que queres jogar com o Colónia, porque tens histórias do teu avô, do teu tio, tuas, porque também há futebol feminino e também jogam uns com os outros. Portanto, não acho que seja verdade que nos grandes países, e Itália, sei lá, o Nápoles, não sei o quê, muito melhor que Porto, não sei o quê. Portanto, eu acho que para esses países que são grandes, a Superliga não é uma coisa que encante muito. Estou a falar dos adeptos ainda não estou a falar dos clubes. Para um clube português, admito que andar na piscina dos grandes seja simpático, embora acho que a médio prazo era horrível, porque nós por acaso tivemos essa conversa quando criámos o Canal 11. Talvez a maior revolução do Canal 11 foi que
alguns adeptos viram o seu clube ganhar pela primeira vez. O que eu quero dizer com isto? Normalmente os clubes, quando apareciam no futsal, ou no futebol feminino, numa televisão, era para perderem com o Benfica, com o Sporting, com o Braga. E de repente começaram a aparecer para ganhar. O Valadares ganhava jogos. Parecia que o Torriense ganhava. Eu estou sempre a pensar no Torriense, é porque trabalha bem, não é porque trabalha mal. O Torriense jogava com, sei lá, uma coisa qualquer, um clube qualquer e ganhava. E isso era extraordinário. Portanto, nós achámos, falámos muito nisto, que isso ajuda a fazer crescer aqueles clubes. Não, o Estoril ganhou 2 vezes a Liga de Revelação. Quando é que o Estoril apareceu a ganhar qualquer coisa? Raramente ganhava jogos. Porque os jogos da Sport TV não são vistos. Isto também tem a ver com o tema que vamos falar a seguir. Portanto, eu acho que a Superliga existe. A Superliga é a Liga dos Campeões. Tu dizes, não é um clube fechado. Não é. No outro dia falámos do mérito esportivo e, portanto... Não, e acho bem que não seja. Não, mas podia ser. Se calhar, para mim, o conceito de Superliga não é um clube, não é um grupo fechado de clubes, como tem os americanos, por exemplo, mas isso é o extremo. Eu estou a ver como o sítio onde se reúnem os maiores clubes de todos. E o que acontece de vez em quando é que aparece lá o campeão da Noruega e não sei o quê. E isso é que são os outsiders que, do meu ponto de vista, porque eu gosto muito mais de futebol do que gosto de negócios e de dinheiro, portanto, eu gosto imenso que isso aconteça. Para mim, isso é que é o futebol. É, de repente, uma equipa dessas ganha a Roma, do Mourinho. E, portanto, isso é que é giro. E é uma equipa belga, ou não sei o quê, conseguem essas coisas todas. Portanto, quando não houver isso, quando for só o Milan com o Liverpool, eu acho que aquilo não é a mesma coisa. É outra competição. Eu gosto mais desta do que dessa. Mas, no fundo, os grandes, se tu pensares, eu por acaso era para ter feito uma conta e depois não tive tempo. Por exemplo, a final da taça, nós já temos uma competição centralizada em Portugal, muitas vezes esquecemos disso, que é a Taça de Portugal. E o que é que ela faz? Ela pega no dinheiro e distribui pelo mérito esportivo. É isto que ela faz. Se tu fores à final, recebes mais, meios finais, blá, blá, blá. Quando tu analisas a 10 anos, eu não fiz as contas, mas vai ser isto. Quem são os 3 clubes que receberam mais dinheiro? São os grandes. Porque foram mais vezes... Porque não é uma competição Sim, dominadora, formato, não é? Eu sei, o formato é diferente, mas onde é que eu quero chegar? Que no fim do dia, os que têm mais sucesso desportivo, no caso de taça, ir à meia-final ou à final a ganhar, são os que vão receber mais dinheiro. E no campeonato, no outro dia estávamos a falar, arranja-se um modelo qualquer, mas vai dar ao mesmo. E na Superliga vai ser a mesma coisa. Portanto, eu, para mim... A questão, Luís, deixa-me só acrescentar este dado, porque eu acho que é importante para aquilo que vais dizer. É que, enquanto nós estivermos nesta lógica em que estamos, o nosso bolo vai ser sempre muito inferior ao bolo de quaisquer outros. Porquê é que os ingleses não querem... O nosso português. Porquê é que os ingleses não querem a Superliga? Não querem a Superliga porque a Premier League eles já fazem muito mais dinheiro do que os outros todos somados. Portanto, para eles está bem assim. Porquê é que eu acho que nós devíamos querer? E eu sei que gostas mais de futebol do que negócio. Mas o futebol hoje é negócio, quer a gente queira, quer não queiramos. E, portanto, aquilo que acontece é, no dia em que nós conseguirmos estar, como tu disseste, na piscina dos grandes, vamos ter. Mas nós quem? Nós 2 clubes, ou nós um clube? Não sei se é um, se são 2, se são 3, isso aí é o mérito esportivo que vai Superliga definir. Agora, uma coisa te garanto, não voltas a ter uma equipa portuguesa a ganhar uma Liga Europeia, uma Liga dos Campeões, Não, isso é outra conversa. enquanto isso não acontecer. Não, compro isso. Nem a chegar a uma final, nem a umas meias finais. Não acontece. É impossível. Eu acho que o pecado original disto tudo foi passar a conversa ao Zé. E tu já falaste muitas vezes em direitos televisivos. Infelizmente, o que eu acho que aconteceu muito foi que os clubes, toda a gente, a indústria toda, mas os clubes, sentaram-se muito em cima do dinheiro dos direitos, porque ele de facto era imenso. E só agora, só há relativamente pouco tempo, em alguns países, noutros ainda nem começou, é que estamos a começar a olhar para estádios como deve ser. Quando tu comparas com os estádios dos Estados Unidos, é ridículo. E tu vês Itália, é uma vergonha. Nós, se não tivéssemos tido o Euro 2004, tantas vezes criticado, onde é que nós estaríamos em termos de estádios? Portanto, nós não olhamos para as outras fontes de receita que são fundamentais para um clube. E por isso nós, o futebol, muitas zonas do futebol, ficámos totalmente ou quase totalmente dependentes. Quando não desenvolvemos a área comercial, não desenvolvemos a formação, no caso de muitíssimos clubes, não têm formação de jeito, portanto não estão no mercado,
Nós, quando pensamos em mercado, pensamos Benfica, não sei o quê, tudo bem, mas o futebol português não é o Benfica, é o Porto e o Sporting. Peço desculpa, mas não é. Portanto, devia haver muito mais gente. Onde é que eu queria chegar? Eu acho que, para mim, do que tu disseste, a coisa mais perigosa é se de repente veio uma diretiva europeia ou uma coisa do género que te diz tu, UEFA, não podes ter o monopólio de organizar isto, e de repente aparece uma organização ao lado. Isso parece-me um perigo real e não estás livre disso poder acontecer, porque são poderes diferentes e, portanto, isso pode acontecer. Porque, ao contrário da crítica fácil à UEFA e à FIFA, seguramente organizações com vícios e com problemas, como todas as organizações, mas o mecanismo que existe de redistribuição do dinheiro tem ajudado muito. Eu e o Zé, se calhar o Zé até aí tem mais experiência do que eu, nós andamos em muitos países ao longo destes anos e há muita academia feita nas Sérvias, nas Moldávias, nesses sítios que não existiria sem um mecanismo de redistribuição, quer o das seleções, dos europeus e dos mundiais, porque a FIFA tem feito muita coisa boa em muitos sítios, tipo América Latina e África, também terá feito erros seguramente, e na Europa, a outra Europa, a Europa que estava lá atrás, dos clubes que nunca vão à Liga dos Campeões, beneficia muito deste fluxo de dinheiro. Tu falaste aí num mecanismo de solidariedade, para mim é talvez a melhor coisa que a UEFA fez nestes últimos 25 anos, vou dizer assim. E, portanto, ter isso em risco pode colocar em risco o futebol como o conhecemos hoje, que é muito melhor do ponto de vista de crescimento desses países do que era há 25 e há 30 anos. Sem dúvida, eu aí estou 1000% de acordo contigo. Também acabo por entrar ao 27º minuto. Mas isso é culpa do Luís Sobral. Tu é que dizes que já estás com 90 minutos e não sei o que. Vamos lá ver. Em relação à Superliga, eu, inclusivamente, deve haver declarações minhas dos anos 90 e que eu acreditei claramente que era uma questão de tempo para se criar a Superliga. Eras um capitalista nessa altura. O António, não, por acaso não. O António já estudou um pouco todo esse processo. Depois, com a mudança da Taça dos Campeões Europeus para a Liga dos Campeões e as mudanças que vieram a seguir, mas eu penso que há uma data que é marcante neste novo, digamos que em todo este processo agora, este último processo, que é a entrada do Ceferin na UEFA, em que passou a ter uma postura diferente e uma visão diferente em relação a todos os outros clubes, talvez porque eu venha também de um país pequeno. Por ser dirigente de um país pequeno, pode ter uma visão diferente dos dirigentes dos países maiores. Porque senão, caso contrário, eu penso, não sei se não havia já uma Superliga. Mas em parte concordo contigo. Os associarem-se os melhores entre os melhores, os médios entre os médios e assim sucessivamente, é uma questão de tempo. O problema é a forma como isso vai ser feito. E como é que se alimenta o campeonato de cima. Porque essa sempre foi uma questão que eu levantei. Muito bem. A Superliga, ou uma Liga dos Campeões Europeus, tem os melhores. Mas os melhores têm que nascer de algum lado. Os melhores têm que crescer. Os melhores precisam das tais academias que o Luís aqui explicou e todos esses apoios. Porque nós não estamos a criar um produto que é feito numa fábrica. Nós estamos a falar de pessoas. E, portanto, educar pessoas e fazê-las chegarem a um determinado nível não é a mesma coisa do que, sei lá, ter uma indústria, qualquer outra, uma indústria automóvel até. Não é a mesma coisa, por muita inovação que haja. Portanto, eu acho que esse ponto foi um ponto fundamental e passou-se a perceber que é preciso também proteger as competições internas, porque as competições internas também vão alimentar uma futura competição externa de outra dimensão. Por caso contrário, nós perdemos, digamos que, a nossa base a criar valor. Parênteses, és capaz de dizer isso? As competições regionais têm que alimentar a competição nacional, porque senão nós perdemos Jovens, sim. As competições, tu repara, os miúdos chegam às academias vindo de pequenos clubes. Sim. O Cristiano Ronaldo é de Madeira. O João Félix é de Viseu. Por exemplo, não são de Lisboa, não são todos de Lisboa ou do Porto.
Mas o Trincão, Cristiano Ronaldo entrou no Sporting com 11 anos. O João Félix entrou com 12 anos Futebol também, Clube no Porto Trincão, com 10 ou mas 11. apareceu num pequeno clube. Sim, Se não João apareceu nos Neves. grandes clubes que não cá. O Trincão, sabias que o Trincão Fosse tinha jogado Palmeiras. no Porto com 10 anos? Não sabias, por exemplo. Depois foi para Viana do Castelo, depois é que foi para o Braga. Pronto. Portanto, é preciso que todo este ecossistema funcione para nós termos cada vez melhores jogadores. Porque nós gostamos muito de futebol, mas vamos meter na cabeça que o mais importante que há no futebol são os jogadores. Sem os jogadores, ninguém vai aos estádios. Portanto, nós precisamos de jogadores de nível e precisamos de ajudá-los a chegarem a esse patamar. E por isso é que o tema que eu escolhi foi a lista da FIFPro, que já lá vamos a seguir, e depois eu abordarei a questão dessa lista, porque aqui está relacionado, não é? Porque aqui está relacionado. Agora, nós esta semana tivemos Taça da Liga. Todos os países, exceção feita a Inglaterra, os países do UK, acabaram com a Taça da Liga. Porquê? Por aqueles motivos que tu referiste há pouco, de falta de datas, de maior competição, etc. Portanto, nós mantivemos a Taça da Liga neste modelo. Futuramente, temos que perceber como é que os campeonatos nacionais vão ser disputados, havendo uma prova internacional. Ou seja, no fundo numa grande federação, como é a Europa, há uma prova federativa, ou há várias provas federativas, e há provas locais. E como é que esta relação se vai fazer? É a Liga dos Campeões? É neste modelo? É evidente que depois há os interesses pontuais. Tu chegas ao modelo inglês neste momento, que se soube desenvolver, e é evidente que eles têm interesse em manter um nível de receitas que é um nível de receitas muito bom, porque têm mercados externos. Os ingleses são os únicos que conseguem fechar o seu mercado interno durante 2 horas e meia, para não haver mais nada, não há televisão naquele momento, só há jogos ao vivo, mas em simultâneo esses jogos estão a passar em todo o mundo, exceção feita ao UK. Mais ninguém consegue fazer isto. Conseguem fazer pela dimensão que têm neste momento. Portanto, é natural que agora haja essa resistência e percebemos como é que conseguimos fazer. Eu acho que há maior consciência de que se tem que defender o futebol nacional. E quando digo nacional não é exclusivamente português, é de todos os países, e conseguir-se de facto, porque há muita oferta. Tu hoje abres os canais de televisão portugueses e tens oferta do Campeonato da Arábia Saudita, do Campeonato do Brasil, da Argentina, não é só da Europa, não é? Nós temos de todo o mundo. Portanto, ou nós arranjamos fórmulas diferentes de criar essa competição, e eu não me parece que a questão de fundo seja a questão da carga de jogos, porque a carga de jogos também se resolve com plantéis com outra dimensão e com as equipas B. E vimos, eu ia há bocado referir, a Taça da Liga esta semana demonstra isso. Demonstra que é possível aproveitar determinadas competições para criar espaço de crescimento para esses jogadores. Mas E isso só vai aconteceu porque foram Como? 48 horas entre um jogo e outro, senão não acontecia. Não, mas se fossem 72 teria que acontecer, porque a seguir há um outro jogo e a gestão tem que ser feita. É impossível não haver gestão. Porque se pensar que se quer ganhar as competições todas com a mesma equipa, com o mesmo 11... Posso só dizer uma coisa sobre isso? Referiste ao basquetebol. Eu acho que o basquete não tem nada a ver com o futebol, apesar de o modelo competitivo podemos discuti-lo. Mas o basquete tem características muito diferentes do futebol e tem uma dimensão europeia, então não estamos a falar nos Estados Unidos, estamos a falar na Europa, que não tem nada a ver com a realidade do futebol. E, portanto, o futebol tem que ter um modelo de gestão diferente. Eu não acredito que o futebol vá ter um modelo de gestão idêntico ao basquetebol europeu. E eu espero que não tenha. Também. Não vai ter. Não gosto não vai ter. É impossível que isso aconteça. Porque tu repara, tu neste momento, estamos a falar das grandes ligas. Em França, tu tens uma equipa desse nível. Não tens 5 equipas desse nível. Tens uma equipa, que é o Paris Saint-Germain. Certo? Pronto. Sim, depende de quantos clubes tiverem, não é? Quantos é que vão estar? Não sei. 30? Podem estar mais clubes franceses. O que eu te digo é, chegas à competição maior e vês quantos clubes desses países conseguem chegar a um determinado patamar. Sim, Zé, mas Zé, estás a pensar na realidade atual. Como? Estás a pensar numa realidade em que os ingleses, o último classificado do campeonato inglês, tem mais receita do que o primeiro classificado do campeonato português. Não é? Mas, e é essa realidade que eu acho que é importante para nós, portugueses,
virar ao contrário. Não é Mas nós termos mais do que eles, é irmos comer à mesa com eles. António, mas esse é que foi o nosso erro. O nosso erro foi, no final dos anos 90, início de 2000, nesse processo todo, não temos percebido... Desculpa, nós não temos mercado interno. Portanto, nós tínhamos que criar mercado externo. E nesse momento nós não conseguimos perceber que tínhamos que criar mercado externo. Tens uma série de problemas, eles têm a língua a favor deles, têm o universalismo do Reino Unido, o Britannia rules the waves, eles estão espalhados por todo o mundo. Sim, mas eles estavam com problemas profundíssimos do liganismo e o futebol deles... o futebol que reinava na Europa era o italiano nos anos 90, não era o inglês. Verdade. Então eles fizeram, qual é o mérito deles? Criaram um produto, que não é um mérito pequeno. Criaram um produto a sério, com regras a sério, e isso parecendo que estamos a dizer coisas tão óbvias, depois é tão difícil de fazer. Porque tens que ter 10, 20 é um bocadinho como nós, e tu estás no Substack como eu estou no Substack. É um bocadinho como nós olharmos, eu não sei se já te deste ao trabalho de olhar para o top de Substacks de desporto, são todos sobre desporto americano, porque nós não temos mercado, nós podemos fazer tudo muito bem. E eu acho que em Portugal podíamos fazer tudo muito bem, criar o mercado, perceber que havia diáspora, mas por melhor que fizéssemos, nunca terias aquele nível, mas estarias mais perto. Eu não sei se o Zé acabou. Eu queria só dizer uma coisa. Não estava aqui previsto, mas tu falaste na Taça da Liga e eu lembrei-me. Ontem o Rui Borges, ele diz duas coisas que eu fiquei a pensar naquilo. Uma é que se calhar devíamos pensar em que a Taça da Liga desse acesso a qualquer coisa. E, portanto, eu imagino que ele estivesse a dizer uma ou duas coisas, ou a Taça de Portugal deixava de dar, ou davam as duas e, portanto, daria a Liga Conferência. Penso que poderia ser isso. E depois disso, uma segunda coisa que foi, mas eu não quero ter grande opinião sobre isto. Ou seja, um treinador, por um lado, com uma ideia que eu acho que é totalmente absurda, porque uma competição de 8 clubes não pode dar acesso a nada. A Taça da Liga, como está, é absurda. Portanto. É contra o básico da verdade esportiva e de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, um treinador tem que ter opinião. E, se calhar, a conferência de imprensa não é um espaço, também estou de acordo. Mas tem que haver espaços para os treinadores dizerem a coisa... E eu gostava de perceber... Eu acho que... Vou tentar adivinhar. Eu acho que ele estava a falar nisso porque, se calhar, ele sente dificuldade em conseguir motivar os jogadores dele para um jogo destes, para um Sporting Alverca de Taça da Liga. E também, se calhar, por isso, ele opta por meter outros jogadores para quem aquele jogo é o jogo da vida deles. E essa energia que os jovens têm contagia depois o resto. Portanto, estou a tentar interpretar com base no meu conhecimento. Jogou 48 horas antes. Não vai jogar 48 horas depois com a mesma equipe, isso é óbvio. Sim, isso também. Mas penso que ele não precisava trazer essa conversa para explicar o 48 horas. Explicava que é preciso rodar. Portanto, eu acho que há mais qualquer coisa. E tu olhas para a bancada e vês que estava muitíssimo menos gente do que é costume estar num jogo de uma equipa grande, meramente o Sporting. Portanto, também é difícil convencer os adeptos que aquele jogo é um jogo importante. Compara já amanhã, sexta-feira, ou hoje, sexta-feira, comparas o jogo, vai ser também o jogo Sporting Alverca. Sim, mas vai ser... Agora à noite é o Sporting Alverca e tu vês, e vais ver que a bancada vai estar diferente. O que quer dizer que o modelo competitivo desta competição está totalmente errado. Pode surpreender-vos, mas eu sou a favor da Taça da Liga. Não deste modelo, obviamente, mas sou a favor da Taça da Liga. Porquê? Porque eu gosto de tudo que sejam oportunidades de ganhar coisas. Luís, vamos titular as coisas. Vamos titular as coisas. A Taça da Liga surgiu em 2007. Estou a falar lá atrás, estou a falar agora. Não, mas porquê que surgiu? Surgiu para dar espaço a jovens jogadores. E depois ganhou outra dimensão por outras coisas e por outro tipo de... para dar jogos às equipas que não estavam na Europa. Também. Na altura eu lembro-me de haver treinadores que diziam que só treinavam e não jogavam. O Vitória ganhou uma vez, não é? O Moreirense ganhou, o Estoril foi uma final, o Braga ganhou. O Vitória também foi uma final. Bom, nós somos todos a favor da Taça da Liga, mas estamos a desviar-nos do tema. O espaço da Taça da Liga, tu, com o número de equipas que tens na Europa, se a Taça da Liga desse entrada numa prova europeia, tu estavas a dizer
qual era a equipa que ia à taça, era quem ganhasse a Taça da Liga, e é mesmo que ganha o campeonato, normalmente são os 4 primeiros. Sim, Isto não faz sentido nestes moldes, não se esquece. Portanto, não faz qualquer tipo de sentido, na minha opinião. Mas faz sentido um treinador falar sobre isso, isso acho que faz todo sentido. Faz todo o sentido que os treinadores falem sobre isso. Como é óbvio, faz todo o sentido que toda a gente fale sobre isso, sem qualquer tipo de problema, e que se vá refletir sobre isso. Agora, o espaço pode ser um espaço. Porquê é que todos os países da Europa acabaram com a Taça da Liga? Exceção feita ao UK pela tradição que há. Eu podia responder-te, mas não quero. Pronto, eu não Vou quero passar a bola ao António. Não precisas de responder. O que eu te digo não é que se acabe com a competição, mas é que se perceba qual é. Vocês lembram-se de que há uns anos o Klopp com o Liverpool terem em simultâneo uma final da Taça da Liga e uma final do Campeonato do Mundo de Clubes? Lembram-se disso? Sim, eu pus uma equipa num lado e uma equipa no outro. Claro que o objetivo era o Campeonato do Mundo de Clubes. Portanto, essa é a dimensão que eles dão à Taça da Liga. Nós cá damos, inclusive, uma maior dimensão à Taça da Liga Inglesa. Como se fosse a salvação da época. Não é a salvação da época nenhuma. É um espaço de crescimento de jogadores, é um espaço de todo um processo. Sim, é esse o espaço. Mais nada. Aliás, Zé, que a Taça da Liga conta 0, percebe-se na forma como o Sporting organizou o seu calendário para este período. O Sporting podia ter feito o jogo de Tondela um dia mais cedo. Jogou na quarta com o Marselha. Quinta, sexta, sábado, 72 horas, jogava sábado, em vez de jogar domingo. Domingo, segunda, terça, tinha 72 horas. Quarta, quinta, sexta, tinha outra vez 72 horas. Não quis fazer assim, e do meu ponto de vista, fez bem. Porque a prioridade é estar melhor no campeonato. O Rui Borges também disse, a nossa Liga dos Campeões é o campeonato. A Taça da Liga, isso nem que vá jogar o Zé Coceiro, que era um defesa central jeitoso. E tens que contar como viagens pelo meio. Mas tens que contar com viagens pelo meio. Bom, mas o tema acho que não era a Taça da Liga, portanto vamos lá, a Superliga Europeia. E houve uma coisa que eu não disse no meu introito, porque vocês me estavam a pressionar para eu acabar, que é a questão do paradigma. Nós temos que pensar qual é que é o nosso paradigma neste momento. Eu acho interessante nós falarmos da necessidade dos jovens crescerem e tal, e do futebol nacional, mas estamos a viver exatamente o mesmo processo evolutivo que vivemos do futebol regional para o futebol nacional. E que, inevitavelmente, vamos viver do futebol nacional para o futebol continental. Porque hoje em dia, quando vocês pensam, eu não, porque eu trabalho sempre, todos os dias, mas vocês ainda fazem fins de semana. Quando vocês pensam em dar uma escapadinha de fim de semana, já não pensam só em ir ali a Troia, ou em ir ali a Estremoz, ou em ir a Castelo Branco. Já pensam assim, olha, vou dar uma volta à Viena, não é? Porquê? Porque vou até Dublin. Porque o nosso paradigma, a nossa maneira de pensar neste momento, a nossa estruturação em termos de sociedade é cada vez mais continental, porque as distâncias estão mais curtas, porque a gente mete-se em qualquer lado em 2, 3 horas. Eu ainda sou do tempo em que era um dia para chegar ao Algarve. E, portanto, ir ao Algarve era uma aventura. Tu pareces muito mais velho que nós. Tu é que és eu sei, e sou. Em termos de horas vividas, sou muito mais velho. Posso dizer uma coisa sobre isso? Só para comentar rápido, também já estamos, acho que temos que fechar esta parte. Um dos temas mais difíceis e que não ficou resolvido, se calhar a maior parte dos temas, na verdade, não se resolvem. Faz coisas com eles, mas não se resolvem verdadeiramente. Um dos temas mais complexos, e eu falei isso com o Zé muitas vezes e com outras pessoas, na Federação, é olhar para a sustentabilidade. Como é que nós conseguimos olhar para o futebol? Eu, por exemplo, tenho medo que viver neste planeta seja tão complexo que um dia seja proibido fazer viagens de 300 km para ir fazer um jogo. Que isso não seja, a sociedade não considere que isso seja uma boa utilização do ar que nós respiramos e que, portanto, isso não dá. Se for para tu ires buscar comida para nós comermos, tu podes ir. Mas jogar futebol, não. Estou a caricaturar um bocadinho, mas eu pensava nestas coisas. Eu acho que este dia pode chegar. Eu, sinceramente, acho que este dia pode chegar. E é um tema no qual nós não pensamos, porque nenhum de nós vai estar vivo quando isto chegar, acho eu. E, portanto, é um egoísmo atroz. E as pessoas que decidem não têm idade suficiente para se preocuparem com isto, e é uma pena. Mas pronto, nós pensávamos nisto.
pensávamos porque, do nosso ponto de vista, o que fazia sentido já era os clubes regionais, e é por isso que falo nisso, já estarem a jogar com outros mais longe. Castelo Branco estarem a jogar a Viseu e Viseu estar a vir jogar um bocado cá abaixo, porque senão de repente Porto Alegre já não tem equipas para jogar e isso sim é um problema. Mas isso levanta problemas do ponto de vista do que é o planeta e do que é a nossa vida e dos desafios que aí vêm. E portanto, quando tu dizes, eu meto no avião e vou não sei o quê, até desse ponto de vista eu não tenho a certeza que a vida vai ser isso. Portanto, só quis aqui introduzir um tema um bocadinho diferente, mas porque nós pensámos nisso. E qual era a solução para isto, do meu ponto de vista, tu tens pelo menos, os clubes de facto têm que ser mais sustentáveis, estou a falar dos clubes, mas somos todos nós, porque tu tens de compensar este mal que tu fazes ao planeta, porque é um mal, meteste num autocarro com 30 pessoas para ir jogar, é um mal, era melhor não ir. Portanto, eu tenho de compensar isto com aquilo que eu faço durante a semana. As luzes no meu campo têm que ser LED, não podem ser aquela luz que gasta tanto, a água não sei o quê. E era aqui que nós íamos para que clubes é que nós criamos. E isto tem muito a ver com o nosso plano estratégico, que eu e o Zé, felizmente, fomos integrados nessa equipa, também com a Mafalda e com o Tiago Craveiro, e mais pessoas, mas nomeadamente nossos 4. E foi, talvez, do ponto de vista intelectual, o maior desafio que nós tivemos foi sentar-nos como pessoas de fora a discutir o que é que pode ser, o que é que podia ser o futebol para além, neste caso, de 2030. E é preciso, os clubes têm que ser muito mais saudáveis do que são hoje para poder compensar a quantidade de coisas erradas. Pelo simples facto de nos mexermos, nós já fazemos ao planeta. E, portanto, do ponto de vista de sustentabilidade, acho que isso pode ser um desafio gigante que contraria um bocadinho esse projeto da Superliga. Espero estar enganado. Espero que a gente possa voar todos durante muitos anos e que se encontre outro tipo de soluções, mas tenho algumas dúvidas. António. Quando falaste em sustentabilidade, pensei que ias falar no que é que vai acontecer aos campeonatos nacionais, por exemplo, ao campeonato português. Imagina se tiveres Benfica, Porto e Sporting a jogarem num plano... Mas isso já não há, eu acho. Aí se calhar vai acontecer o mesmo com os regionais em Portugal, onde nós não temos representatividade nacional. Eu nem sei quantos distritos é que estão representados neste momento nas competições profissionais, mas não são muitos. António, mas às vezes tens 5 mil pessoas a ver um jogo. Portanto, esses 5 mil pessoas são pessoas felizes. São pessoas felizes que vão a um jogo de futebol e gostam daquele jogo de futebol. Portanto, não estou nada preocupado com isso. O Estádio da Luz e das Antas e não sei o quê enchiam nos anos 70, 80 e 60 e eram pessoas muito contentes por ir ver os jogos. Portanto, está de arranjar vai continuar. Isso não tem dúvida. E voltam a encher. Agora, a dimensão europeia e esta proximidade que o António fala é uma verdade. É natural que as provas, as competições têm que ter e têm sempre, como tu disseste, falaste em 1922, há bocado, disseste que ias dar uma bicadazinha, falaste de 1922, quando começou o Campeonato de Portugal, etc. Pronto. Gostei da celebração do centenário, achei que foi uma coisa bem feita. Sim, ok, nem sequer vou discutir isso. Podíamos abordar isso, mas era um outro tema. Se quiseres escolher o teu próximo tema é esse, nós cá estaremos para falar sobre isso. Pronto. Mas a evolução das competições existe. Acho que não tenho estudos para isso. E vai continuar a existir. E, portanto, eu até introduzo já aqui o meu tema pequenino que entra agora aqui, foi bem, agora estiveste muito bem. É mais fácil de percebermos isto. O verdadeiro pivô. A Federação Internacional das Futebolistas, a FIFPro, escolhe 26 jogadores, faz uma lista para fazer o 11 da época. E se vocês virem, os jogadores são todos das Big Five, exceção feita ao Cristiano Ronaldo e ao Messi. Os dois grandes nomes. E mesmo aqueles que foram para a Itália vieram de Inglaterra. Ou seja, de França, só o Paris Saint-Germain. Também era melhor, não é? Também era melhor depois da época que fez. Também era melhor depois da época que fez. Não, mas vê a minha relação. De Espanha, fundamentalmente, Real Madrid e Barcelona. Uhum. E depois, quando chegas a Inglaterra, já tens Liverpool, Man United, Man City, Arsenal. Portanto, alargas um bocado. Uhum. Porquê? Porque a Liga Inglesa tem a dimensão que tem e tem a visibilidade que tem. Porque aqui são os próprios jogadores a escolher.
Não é o público que está a escolher. São os jogadores que escolhem os seus colegas, patamares diferentes, obviamente. Também não têm estudos para isso. Não, têm o gosto pelo jogo e têm o conhecimento, mesmo que seja empírico, do jogo. Sim. O que é importante. Os jogadores falam muito de futebol entre eles, António. Muito. Eu sei isto da seleção. Esta relação, eu vou-te só dizer uma coisa, António. A forma física perde-se, a forma técnica perde-se, o conhecimento do jogo não se perde. E por isso é que eu entendo que há muitas vezes, muita gente que aborda, a nível mesmo do processo de treino, muitas questões técnicas do jogo e são muito incisivos na questão técnica do jogo, mas depois não são incisivos na questão de conhecimento do jogo, ou seja, na componente tática do jogo. E tu não tens tanta intervenção no jogo assim. O treinador não tem tanta intervenção. Portanto, quando se fala em trabalho acumulado, que é importante, etc., é importante se o conhecimento do jogo também for melhorado, não é? Pronto. Mas são os jogadores que fazem isto. E isto é significativo do quadro que nós temos hoje. É muito significativo do quadro que temos hoje. Ou seja, a dimensão das grandes competições, nomeadamente das Champions, porque estamos a falar dos clubes de Champions, são os clubes que vão ter sempre esse protagonismo. E, portanto, eu acho que eu concordo, só estou a reforçar um bocado a tua ideia inicial. Eu concordo que o caminho será sempre haver uma grande competição continental. E vai ter que haver sempre uma grande competição continental. Porque estas grandes marcas vão sempre exigir essa grande competição continental. O que não significa é que a relação com todas as outras competições, e nomeadamente com a competição doméstica, seja completamente, digamos que abafem a competição doméstica completamente. Porque isso seria um erro, e seria um erro na cadeia de valor. E eu penso que é isso, pelo menos do que eu tenho entendido, que o presidente da UEFA defende, que haja aqui um ponto de equilíbrio em relação a tudo isto. Portanto, não vês um esquema de pirâmide em que o Nacional está na base... Mas terá que haver solidariedade de cima para baixo. Pronto, para se conseguir aquilo que o Luís diz, é um campo pequenino, mas tem LEDs, mas tem uns bons balneários, mas tem condições para aquelas pessoas naquele meio verem aquele jogo que não estejam em competições. Se não tiver isso, nós corremos o risco dos miúdos e das miúdas irem praticar o desporto. Um risco, entre aspas, Claramente. Porque a sorte, entre aspas, do futebol, o futebol a partir tem muitas coisas contra, não é? A maior coisa contra é o inverno, que é duro, não é duro aqui em Lisboa, mas que é duro em algumas zonas do país. E que tu no futebol enfrentas, ponto final, enfrentas. E que não tens na piscina e que não tens no... Tens para competições. Em muitas zonas da Europa para as competições. Só não acontece, só consegues manter, porque de facto o futebol tem uma dimensão tão grande em Portugal, que tu não perdes tantos atletas, e tens sensivelmente 1/3 dos federados são do futebol e do futsal. Mas se por acaso outra modalidade, e agora estamos a ver, por exemplo, o pádel, estou-me a desviar um bocadinho, mas é o que é. O pádel é uma modalidade que, não estou a dizer que consegue ir buscar miúdos, mas também não estou a dizer que se calhar não consegue. Vamos ver como é que evolui. Mas pode haver um fenómeno qualquer numa modalidade. Imagina que de repente se começa a construir piscinas, mais do que já se construiu, e que se conseguem manter e não sei o quê. Porque é que não há de haver mais gente na natação do que há no futebol? Acho que é possível. Só que talvez comentar um bocadinho, só em tom de brincadeira, o que tu disseste. Acho que o facto da lista da FIFPro ser no fundo muito parecida com a lista da Bola de Ouro, se calhar vamos discutir alguns nomes que não estão e outros que estão, mas não é por aí, credibiliza um bocadinho, António, os jornalistas. Portanto, são os jogadores não veem o futebol muito diferente daquilo que tu vês, e isso para mim é bom. Era a notícia que tu tirarias. Em relação a isso, sim. Em relação a isso, deixa-me só dizer, em defesa da classe jornalística, que eu em nenhum momento me vão ouvir dizer que os jornalistas sabem mais de bola do que os jogadores. Epá, não, ou do que os treinadores, de maneira nenhuma. Sim, aquilo que eu acho é que estão mais livres para dizer aquilo que pensam e das coisas mais... Quando falam publicamente, quando estão entre eles. Sim. Das coisas, as votações para o FIFA da Best, feitas pelos selecionadores nacionais,
aquilo é da gente se deitar para o chão a rir, não é? Porque eles votam no... Lá está. E eu fui muitas vezes agora, ainda nesta última votação da Bola de Ouro, em que votei no Dembélé em primeiro lugar, votei no Vitinha em segundo lugar. E quando isso se soube, fui trucidado por não ter dado o primeiro... Porque eu tinha que ter votado no Vitinha, no João Neves e no Nuno Mendes, porque são portugueses. Porque uma vez perguntaram ao Vicente Del Bosque quem eram os melhores, ele disse: são os meus. Pronto. E quando votou, votou nos dele. E se toda a gente votar nos seus, aquilo acaba tudo empatado, porque não há ninguém que desempate. E eu acho que isso muitas vezes também tem um bocado... por isso é que eu, enfim, geralmente tendo a dar mais credibilidade às votações feitas por jornalistas do que às votações feitas por jogadores e treinadores. E da mesma maneira, temos aqui o grato prazer de ter o José Coceiro, que já tem, enfim, está-se um bocadinho nas tintas para aquilo que pensam dele, e está livre para poder falar, e ainda bem que é assim. Mas eu tenho muita gente que aqueles treinadores que quando estão sem clube, vão fazer comentários para as televisões, e havia uma personagem, creio que era numa novela brasileira, e voltou outra vez lá ao tempo antigo, que era o Não Me Comprometa, não é? Ou era Jô Soares, não sei, era uma coisa... E a maior parte dos treinadores ou muitos dos treinadores que entre clubes vão fazer comentários, a única coisa que eu vejo ali é o Não Me Comprometa do Jô Soares. Porquê? Porque eles estão à espera de encontrar emprego outra vez a seguir. Eles também sabem, não querem é dizer, porque não convém. Sabes que muitas vezes, e não vindo agora em defesa dos treinadores, não é nada disso, mas já me aconteceu a mim. Primeiro, eu concordo, porque as vozes independentes não dão jeito nenhum. Toda a gente gosta muito de dizer que... Mas depois não dão jeito nenhum as vozes independentes. A mim já me aconteceu quererem-me criar parâmetros a nível de comentário. E eu não aceitei exatamente por causa disso. Se eu vou comentar um jogo, eu vou comentar aquilo que eu vejo. Eu vou ver coisas diferentes das vossas, de certeza absoluta. Não estou a dizer que eu veja melhor que vocês. Eu vou ver coisas diferentes. Mas se eu não tiver liberdade para poder comentar, não é ser agressivo, não é falar mal, não é ter uma agenda, é comentar um jogo de futebol. E para mim, comentar um jogo de futebol em televisão é muito ajudar o espectador, ou telespectador, a perceber melhor o jogo. Portanto, não é eu dar exclusivamente a minha opinião, se eu fazia assim ou se eu fazia de outra forma. Não. Eu tenho um facto. Ele fez assim. E eu explico porque é que eu entendo que ele fez assim. Depois, no final, no comentário final, depois do jogo, poder dizer, olha, penso que a decisão foi correta ou não foi correta, é diferente. Eu, naquele momento, eu penso que é importante as pessoas perceberem melhor o jogo. Isso é que dá gozo. Outra coisa é o jornalista. O jornalista fala sobre o que está, a bola bateu no poste, não bateu. Eu não quero saber bem disso, não é isso que eu quero. Pronto. Agora, nós somos muito condicionados. Eu digo isso. Eu tentaram-me condicionar. E quando me condicionaram, ficaram fora. Ficaram a falar sozinhos e eu fiquei fora. Pronto. Mas isso é muito difícil para muita gente. E nós percebemos que sim, e para jornalistas também. Só voltar um bocadinho. Vou só voltar para fechar. Deixa-me só concluir. Agora já estás a fazer a passagem para outro os comentários e para o jogo em canal aberto. Exatamente. Mas hoje que falamos disso é assim. E hoje nós sabemos que muitas instituições têm a chamada publicidade institucional. E, portanto, as relações não são as relações dos anos 70 ou 80 entre a comunicação social e o futebol. Porque eu lembro-me de eu, ainda miúdo, os jornalistas estarem no campo, falarem connosco no final do jogo, do treino, estarem ali. Não precisas ir tão atrás, eu ainda fiz isso como jornalista, já não eras miúdo. Pronto. Hoje é impossível que isso aconteça. Hoje não há nada disso. Portanto, as relações mudaram muito, mas a verdade é que as instituições também tentam, muitas vezes, ter uma preponderância sobre o jornalista, uma influência e o órgão de comunicação, não é só sobre o jornalista, que deixam os jornalistas em muito má situação. Muitas vezes, eu posso dizer, entre aspas, que vocês já são sérios, são veteranos, muitos daqueles miúdos que estão a começar a carreira, para eles é muito difícil. É muito difícil estarem debaixo daquela pressão. E isto não é bom, nem é bom para o futebol, nem é bom para o jornalismo. Deixa-me só, antes de José entrar com a TVI, dizer uma coisa. Eu faço comentários da Seleção Nacional na RTP desde 2006, portanto, vou fazer 20 anos. Eu costumo dizer a brincar que é mais tempo do que o Alves Santos e o Gabriel Alves, os dois somados. E nestes 20 anos, nunca, mas volto a dizer, nunca, da parte da RTP, houve qualquer tipo de pressão.
para eu dizer que sim, ou que não, ou que é para ali, ou que é para acolá. Aliás, eu creio que a pessoa que mais me pressionou nestes 20 anos foi o Luís Sobral. É verdade, eu imagino que tenha sido. Mas olha, em 2006, eu por acaso tenho uma cena gira, mas isso é depois para nós contarmos as nossas histórias. 2006 foi o Mundial da Alemanha, não foi? Foi. Quem é que estava na Alemanha a comentar jogos pela RTP? Mas nós Marcelo. O presidente Marcelo. Eu tenho uma cena gira e por acaso está gravada. Está... Eu entrei a seguir, pá. Foste substituir o Marcelo. Isso sim, é uma história. Olha, deixa-me só dizer uma coisa antes de passar ao meu, que é o contributo desses jogadores que vão para as eleições da FIFPro e que vão também para a Bola de Ouro. Eu acho que há uma Superliga 2, vou ver se eu consigo explicar isto, que é o Instagram. E o que é isso? É, no fundo, aqueles que jogam nos maiores clubes e nas maiores seleções, eles são também aqueles que têm mais seguidores. E, portanto, muita gente vê os jogos, vê o jogo do Liverpool com o Manchester, mas muitíssima mais gente não viu o jogo, mas viu o grande golo no Instagram, já no Facebook, acho que já não existe para esta idade, mas no Instagram seguramente, ou no TikTok, e portanto isso também tende a perpetuar os mesmos. E não viu de certeza o Olímpia Ljubljana, aqui para pôr se calhar a equipa de Seferin, não sei se é ou não, mas é pelo menos da cidade. É por ser o Maribor. O Maribor, exatamente, contra o Maribor, isso não viram de certeza, e eu também não vi, mas se calhar houve um golo incrível, melhor mas que olha, o Liverpool. Mas para fazer a passagem para a televisão de canal aberto, agora já nem é o jogador, já nem é os golos, agora aquilo que tu vês no Instagram são as caras dos comentadores quando há golos. Isso também, mas menos. A Sky agora tem essa inovação, que é ter o Carragher e o Gary Neville, quando sempre cá o Liverpool, Manchester United, eles a fazerem coisas parvas e a malta adora. Sim, o algoritmo adora coisas parvas, sabemos isso também até de outras atividades. Saltando aqui para o canal aberto, segunda-feira tivemos o Moreirense Porto, para quem está menos atento, a TV comprou os jogos do Moreirense, portanto os jogos do Moreirense em casa dão em canal aberto. Já houve vários, o primeiro foi o Alverca e não deu na TVI, na altura deu na V+, que é um canal subsidiário da TVI, e teve da audiência média. A audiência média é o número de pessoas que esteve a ver o jogo sempre, não as mesmas pessoas, mas a média das pessoas que entraram e saíram. E, portanto, no Alverca foram 85 mil, portanto, Moreirense-Alverca, foi o primeiro jogo. Depois tivemos o Vitória, portanto, Moreirense-Vitória, ali um derby de Guimarães, 411 mil. Depois, vê mais também, não é? Não, já na TVI. Já na TVI. Os outros jogos também na TVI, mas à tarde. Portanto, sempre sábado à tarde. Rio Ave 307 e Casa Pia 288. Portanto, a coisa foi piorando sempre à tarde. Este foi o primeiro à noite e foi, portanto, o jogo começou às 8h15 e foi também o primeiro com um clube grande, portanto, Moreirense Porto. E o resultado andou à volta de 1,5 milhões. Qual foi a consequência disto? Foi, obviamente, o programa mais visto do dia, com 30% de share. Portanto, qual foi a consequência disto? A TVI fez 20, um bocadinho acima de 20 qualquer coisa, de share no dia, o que é um resultado fantástico, porque no mês está com 15 e no ano está com 14,3. Portanto, 20, nós percebemos a dimensão que isto tem. E creio, eu não tenho certeza disto, mas pareceu-me ver passar um título que dizia que tinha sido o melhor dia do ano para a TVI. É capaz de ter sido. Sinceramente, não fui ver. 20, hoje em dia, para um jornalista, é brutal. Não sei quanto é que custaram os jogos Moreirense, mas o que se diz é que foi à volta de 4 milhões. Portanto, isto dá, dividindo por 17 jogos, qualquer coisa à volta dos 235 mil euros por jogo. Um jogo de futebol tem um break antes, um break no meio e um break no fim. E os breaks normalmente já estão vendidos. Portanto, se não houver futebol, houver novela ou jornal, o break está vendido, né, em horário nobre. Se calhar é possível conseguir mais qualquer coisa, mas não paga o jogo, nem pouco mais ou menos. Claro que ajuda, neste caso a TVI, para vocês terem noção, a diferença neste momento entre a TVI e a SIC, e estamos no fim de outubro, é de 0,1. Uma está com 14,3, outra está com 14,2. Portanto, não sabemos ainda quem vai ganhar o ano. À partida vai ser a TVI, porque tem um reality forte. Mas o futebol não... Se calhar um ano até pode ajudar a decidir, se forem 17 jogos, se forem 34, que significaria que compraria um jogo por jornada, portanto não de um clube, mas, por exemplo, a segunda escolha.
Talvez isto ajudasse a TVI, ou a SIC, quem comprasse, a ganhar o ano. E ganhar o ano é importante na televisão, porque tu negocias muitos contratos na base anual e não semana a semana. E, portanto, se fores primeiro, isso tem alguns benefícios financeiros. Mas o drama aqui é que ninguém vai conseguir gerar dinheiro em nenhuma televisão, TVI ou SIC, RTP menos, para comprar, para investir, por exemplo, 8 a 10 milhões, que seria mais ou menos o que isso poderia custar no futebol. E, portanto, era ótimo queria concluir aqui, era ótimo ter um jogo em canal aberto por jornada, porque este nível de audiência é muito bom. É bom para cativar adeptos, para trazer mais gente nova para o jogo, quando o jogo não está fechado, neste caso na Sport TV ou noutro canal qualquer, premium, mas dificilmente eu vejo isto a acontecer. Mas tenho pena. Basicamente é isto. Eu vou só dizer duas coisas muito rápidas sobre isso. A primeira é que, e eu até achava, erradamente, que a esse nível um reality show garantia mais audiências do que um jogo que não seja um jogo entre grandes. Pronto. Não terá mais, mas a relação custo-benefício é claramente favorável ao reality show, não é? Porque, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Um reality show é muito mais barato de produzir e, portanto, as pessoas que estão lá em casa e que estão a pensar assim, porque é que eu não tenho futebol em canal aberto todas as semanas? É porque o futebol é um produto muito caro. E não é muito caro por causa do que custa transmitir. É muito caro por causa do que custa comprar. Mas depois são as mesmas pessoas que, quando se trata de negociar direitos e se fala na centralização, dizem, não, eu tenho que receber mais. Eu só aceito se o meu clube receber mais. E quem é que paga, não é? Se as pessoas não pagam, porque é canal aberto. Se os clubes querem mais dinheiro e se o dinheiro que custa neste momento já não é rentável para as televisões, estamos aqui perante um problema sem solução. O que me leva à questão seguinte, que é um dos treinadores do meu filho, quando ele era miúdo, foi um português que jogou rugby em França. Era imigrante em França e, entretanto, voltou para Portugal. E ele dizia-me que o grande segredo da popularidade do rugby em França naquela altura era o facto de, quando ele era miúdo, e ele é mais ou menos rapaz para a minha idade, não havia futebol em canal aberto, mas havia sempre rugby em canal aberto. E a gente até pode dizer assim, mas o futebol não precisa disso, toda a gente gosta de futebol, portanto... E eu começo a achar que se calhar precisa. E que se calhar há aqui um investimento que é um investimento de marketing, que as competições profissionais vão precisar de fazer para chegar às pessoas. Porque eu, achando que o esforço do Canal 11 na transmissão de jogos da Liga 3 e do Campeonato de Portugal é fantástico, sobretudo se for o clube da minha terra, e se for um clube que eu quero ver. Confesso que não me sinto... Eu já tenho tanto futebol de grandíssimo nível que não me sinto muito tentado a ver um Lixa Friamundo. Não é das coisas que me faça pensar, amanhã tenho tarde livre, que fixe, há aqui um Lixa Friamundo, sem desprimor para os clubes, podiam ser outros quaisquer, vou-me sentar aqui a ver. Não vou. Sei que não vou, para já, porque há outros jogos mais aliciantes ao mesmo tempo que eu posso ver. Mas... se eu puder canalizar, e há aí muitos miúdos que gostam do Benfica, que gostam do Porto, que gostam do Sporting, que gostam do Braga, mas nunca viram o clube deles a jogar. Porquê? Porque passam sempre em canal fechado. E se calhar permitir-lhes ter essa experiência de ver o clube deles a jogar em canal aberto é chamar gente para ver futebol. E eu acho que o futebol em breve vai precisar disso, até por causa da concorrência daquilo que estavas a dizer há bocado, dos Instagrams. Cada vez mais, o público jovem é o público da experiência multitasking e experiência rápida. Não consegue ver um jogo, consegue ver um TikTok de 15 segundos e acabou. E não há mais. Aí, António, é que... Deixa eu dizer-vos uma coisa. Sim, diz, que depois concluo. Eu vi agora que o Tribunal de Madrid deu razão à Superliga
em relação à UEFA e à FIFA de abusarem da sua posição dominante. Portanto, é uma decisão judicial Sim, está em aberto. Pronto, e portanto, só para reforçarmos que isto vai continuar em aberto, pronto, isto era em relação ao tema anterior. Em relação a este, especificamente, parece-me o seguinte, enquanto as pessoas não perceberem que a gestão de uma competição desportiva se faz com todos juntos, ou seja, que é impossível alguém ganhar uma maior cota de mercado sozinho e jogar sozinho. Por exemplo, o Campeonato Português, a competição doméstica. O Benfica, o Sporting e o Porto não podem só jogar os três entre eles. Precisam de sempre de haver mais alguém. Mas podemos discutir se o campeonato pode ser a 16, a 14, a 10, a 18, a 20. Não interessa o número. Mas precisam de adversários. E, portanto, para eles próprios serem fortes, é preciso que esses adversários tenham alguma qualidade. E as pessoas não pensam desta forma. É evidente que nós temos um aspecto dominante destes três. E esta é que é a questão de base, é a mesma questão que se passa noutros países, mas ninguém tem o mercado interno como os portugueses têm. Portanto, é muito difícil. E os dados que vocês deram agora, é evidente que quando joga o Futebol Clube do Porto, o Sporting ou o Benfica, os valores são uns. Quando jogam todos os outros entre eles, os valores são outros. Pode haver uma exceção pontual, os valores do Vitória de Guimarães são um bocadinho mais altos, ou do Braga, sim, serão um bocadinho mais altos, mas são coisas pontuais. Portanto, enquanto nós não pensarmos nisto num conjunto e percebermos, porque até esta semana, aliás, a semana passada, vocês viram as notícias e a Liga Belga está com uma questão profunda e eles andam a discutir entre eles com receio que quem lhes comprou os direitos vá reabrir a discussão dos pagamentos dessas mesmas verbas porque não terá capacidade para chegar aos números que já foram, entretanto, reduzidos. José, isso é igual à França, o que está ali em cenário. Eu estava a pensar trazer isso para um dia destes, ligado à centralização, porque nós ainda não discutimos centralização, discutimos como é que seria entregar o dinheiro da centralização, mas não a própria centralização. Portanto, se tu não escolhes para a semana, eu trago para a outra. E o que está ali a passar é que, assim, rapidamente, é que tu no contrato, neste caso a DAZN, eles terão ali uma possibilidade de sair se não conseguissem chegar a acordo com dois operadores. Imagina, com a NOS e com a Altice, para colocarem o canal deles lá, para as pessoas poderem comprar. Portanto, é mais ou menos isto que está em causa. Portanto, de repente, sim, eles podem, aqueles 84 milhões, que já é menos dos 100 e qualquer coisa, 100 e pouco que tinham no sessão anterior, pode desaparecer. Foi exatamente o que aconteceu com a França. Eles fizeram reuniões esta semana para tentarem arranjar soluções para problemas de tesouraria dos clubes, porque podem existir problemas de tesouraria. Claro que sim. Aí leva-nos e por isso é que eu sou maluco o suficiente para bater-me por uma solução que é direta ao consumidor. Aquilo que a França está a fazer. Claro que depois há muita gente, e nesta semana li artigos, pessoas que pensam exatamente ao contrário de mim, e é ótimo, que pensam que não, a gente tem que continuar a confiar na DAZN e nos outros e não sei o quê, porque ali é que está o dinheiro, e de facto, tu à partida consegues mais dinheiro, porque quando és tu a explorar, tu tens que pôr os custos de transmissão, mais a percentagem do não sei quê, mais o não sei quê, e depois o dinheiro líquido que fica é menos do que se eu vender ao Tadeia por 10, é melhor do que se eu me meter a abrir um restaurante para depois fazer 10 euros. Tenho que fazer 15 euros para conseguir ficar com 10. Ok, mas pelo menos não estou dependente do Tadeia a dizer já não quero fazer este negócio contigo. Ou dele ir à falência. E acho que é nisto que o futebol precisa pensar. Não estou a desejar isso, António. Desejo que tu tenhas muito dinheiro sempre e sejas muito feliz. E, portanto, eu queria só fechar dizendo que esta audiência do Moreirense Porto é do Porto, é o que diz os outros dados, mas também é muito do Moreirense, porque o Moreirense conseguiu marcar primeiro e esticou o jogo até ao fim. Porque se o jogo tivesse 5-0, eu garanto-vos que a audiência não era esta. E esta, para mim, era a mensagem final, batendo com o José disse. Tem que haver equilíbrio. Se não houver equilíbrio, eu não quero ver o jogo. Vou ver outra coisa qualquer. E isso, para mim, é a chave. António, muito bem. Creio que chegamos ao fim, então, de mais uma edição, a 8ª, que é o episódio 7 do Sexta-feira a 3. Vamos voltar para a semana com mais 3 temas para debater aqui
preferencialmente numa hora, mas acaba por ser sempre mais um bocadinho. Muito obrigado a todos e até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.